Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Drama Physics. E vamos aqui para hoje para uma aula importantíssima, né? Se é que tem aula que não é importante. Mas em comparação com as outras duas aulas, eu posso garantir que essa é a mais importante delas, porque ela vai ser, a gente vai usar o que a gente viu lá para falar sobre a lei de Gauss, tá? O que é a lei de Gauss? A lei de Gauss relaciona o fluxo elétrico, né? A gente acabou de ver fluxo, então ela relaciona o fluxo elétrico com a carga englobada dentro de uma superfície fechada, tá? Então tem uma relaçãozinha muito simplesinha que vale em todos os casos, tá? A lei de Gauss vale em todos os casos. Porém, em alguns casos, calcular o fluxo elétrico é muito difícil, então não vale a pena usar ela. Em alguns casos, calcular o fluxo elétrico é muito fácil, então vale muito a pena usar a lei de Gauss, tá? Mas é uma lei universal que vale sempre e a gente vai ver que tem muitas vantagens em aprender a lei de Gauss. Tem casos que fazer pela lei de Coulomb lá é o cão. E aqui vai ser, ó, chuchu beleza, tá beleza? Então, o que é a lei de Gauss? Tá? O que é a lei de Gauss? Então, a lei de Gauss é o seguinte. É a lei que relaciona o fluxo elétrico com a carga englobada por uma superfície fechada, tá? Então tem que ser sempre por uma superfície fechada, tá? Então essa é a lei de Gauss. E como é que é essa relação? O que a lei de Gauss realmente diz? Ela diz o seguinte: vou botar entre aspas aqui, né? O fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual, é proporcional, né? É proporcional à carga englobada por esta superfície. Tá? Então essa é a lei de Gauss. O fluxo, né, elétrico, que nada mais é que o produto, né, entre aspas, assim que vocês sabem que é uma integral, mas é campo vezes área, vezes cosseno do ângulo. Então, o fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é proporcional à carga englobada por essa superfície, tá? Então, ela pode ser dada da seguinte forma. Fluxo elétrico é proporcional à carga englobada, tá? Depois eu vou deixar bem claro que isso não é a carga total. Pode até ser a carga total, mas nem sempre. E como é que eu faço para substituir essa proporcionalidade por uma igualdade, né? Então é só arrumar as unidades, né? Então, o fluxo elétrico é igual à carga englobada sobre ε0, tá? Então essa é a lei de Gauss, tá? E como é que eu calculo a carga englobada na superfície, né? Vocês têm que lembrar lá, né? Que a carga englobada, né? Ela vai ser a integral de ρ dv, né? Onde o v faz fronteira com S, né? Então isso aqui significa que se você está fazendo um volume, integrando um volume, né? Mas a superfície, né? Nada mais é do que a borda desse volume que você está integrando, né? Então, o que mais a gente pode fazer aqui, né? O que é φ? Né? A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma: φ nada mais é do que a integral, agora sim, fechada. Então, a integral de EN ds, né, através de uma superfície fechada, é igual a carga englobada, que por sua vez é ρ dv, onde V está relacionado com esse S, né? Note que esse S do lado esquerdo aqui é igual ao esse S do lado direito, tá? Sobre ε0, tá? Então, essa é uma maneira, outras maneiras de escrever a lei de Gauss, tá? Então, essa é uma segunda maneira de escrever a lei de Gauss, né? Porque φ é igual a essa integral
E essa integral de ρ dv nada mais é, né, do que a carga englobada. Tá beleza? Então, beleza. Como eu disse, essa é a lei de Gauss, mas quando é que ela tem utilidade? Né? Quando a gente pode usar a lei de Gauss e quando é melhor usar Coulomb, né? Basicamente essa é a pergunta que a gente deve fazer. Né? Então, vamos analisar isso aí. Né? Então, a lei de Gauss é importante em situações de alta simetria, tá? Então, sempre quando tiver simetria grande, a gente vai usar a lei de Gauss. Onde existe alta simetria, né? Corpos esféricos, que tem simetria esférica infinita, né? Pode ser uma esfera pequena, pode ser um ponto, né? Então, esferas, cilindros infinitos, né? Então, o cilindro tem que ser infinito. Por que ele tem que ser infinito? Ou muito grande para você poder aproximar ele para um cilindro infinito. Mas por que ele tem que ser infinito? Porque nas bordas, né? Lembra que no cilindro, né? Se o cilindro for infinito, o campo é sempre radial, porém, se ele tiver tamanho finito, nas bordas o campo começa a ficar meio para cima e meio para o lado. Aí já não dá mais para usar lei de Gauss. Então, esferas, cilindros infinitos e planos infinitos, né? Lembrando também que em muitos casos a gente pode sempre aproximar os cilindros e os planos por sendo infinito, né? Se eu tenho um cilindro, sei lá, 50 centímetros, eu quero calcular ali a 5, 6 centímetros de distância dele, né? Então, posso aproximar ele para um cilindro infinito. Então, nesses casos, a lei de Gauss vale. Por quê? Por que ela vale nesse caso, né? Então, para aplicarmos a lei de Gauss com eficiência, né? Vou colocar assim. Devemos ser capazes de dividir as gaussianas. O que são as gaussianas, né? São as superfícies, né? Esse ds aqui da expressão, ó, esse ds aqui, esse S é a gaussiano, né? Então, até botar entre parênteses aqui. Devemos ser capazes de dividir as gaussianas, ou seja, as superfícies que envolvem as cargas, né, em apenas dois tipos, né? Paralelas, não, cuja normal, né, a normal delas, cuja normal é paralela ou perpendicular à direção do campo E, né? Então, lembra quando eu falei sobre as linhas de força? Que eu falei que era importante saber para onde que as linhas de força apontam? É por causa disso aqui, tá? A gente vai poder sempre aplicar a lei de Gauss quando, nos casos de grande simetria, né? E principalmente quando a gente puder definir, né? Você tem lá as linhas de força, né? E a gente precisa que essa superfície fechada que engloba a carga seja só de dois tipos, ou paralela ou perpendicular, tá? Se tiver inclinado, né? Se fizer um ângulo θ que não é nem 0, nem 90 graus, já não serve mais a lei de Gauss, tá? Tipo, ainda serve, né? Mas já não vale mais a pena utilizar a lei de Gauss para calcular as coisas, porque o trabalho fica muito maior. Beleza? Então, essa integral fechada aqui é interno NDS. Eu vou dividir ela em uma soma de integrais cujo campo E é paralelo a NDS, mais uma soma cujo campo E seja perpendicular a NDS, né? Por que isso, né? Isso aqui é um produto interno, né? Isso aqui é um escalar, então isso aqui é um produto interno. Se ele é perpendicular, né? O que é perpendicular ao produto interno? É I, J, J e K. Então, o produto interno de coisas perpendiculares é sempre zero. Então, esse termo se anula. E, quando é paralelo, né? Ou seja, I com I, J com J, o que acontece? Né? O ângulo é zero, então fica módulo de E
vezes módulo de n, que é 1, porque é um versor, vezes o cosseno do ângulo, que é 0. Ou melhor, vezes o cosseno do ângulo, cujo ângulo é 0, logo o cosseno é 1, ou menos 1, né? Mas em geral dá 1, né? Então, esse termo aqui dá simplesmente uma integral de e ds, né? Esse e pode ser considerado em módulo, né? Isso aqui é uma soma, na verdade, né? Uma soma de integrais de e ds, né? Você pode dividir a superfície em várias partes, todas elas sendo cuja a normal delas são paralelas ao campo, né? Então, um termo não contribui, porque fica aí com J, e outro termo, né, fica EDS. O que mais que a gente pode falar aqui, né? Já que a gente está falando de casos de grande simetria, né, a gente vai analisar o segundo detalhe, né? Outra coisa, né? Como estamos avaliando grande simetria, né? Em geral, né? Nesta superfície gaussiana, né, no caso desse ds aí que a gente escolheu, né? Então, na superfície gaussiana, o campo tem em módulo, tá? Ele pode mudar a direção, mas não importa, porque o fluxo é um escalar. Então, o campo tem em módulo o mesmo valor. Sempre. Então, geralmente é isso, tá? Geralmente não, né? Sempre que a gente vai usar a lei de Gauss, a gente quer isso, né? Então, o campo vai ter sempre o mesmo valor, né? Vou dar um exemplo facinho aqui para vocês entenderem. Pega um plano infinito, né? Aí você bota uma superfície gaussiana lá que é um cilindro. A gente vai ver depois. Então, na tampa do cilindro e no fundo do cilindro, né, o campo vai ter sempre o mesmo valor, né? Vai ter sempre o mesmo valor, porque não faz diferença, né? Pensa na tampa do cilindro aqui. Não faz diferença se eu andar para a esquerda ou para a direita. O plano é infinito. Que diferença tá? Sempre vai ter carga infinita para todas as direções. Pode até ter diferença de eu subir ou descer, mas nunca indo para a esquerda ou direita, se o plano está aqui embaixo, né? Então, já que o campo tem sempre o mesmo valor, né, é uma constante. O que acontece com as integrais de constantes? Elas saem para fora, né? Então, isso aqui, na lei de Gauss, se você fizer a escolha de coordenada certinha, isso aqui vai permitir que a gente tire o módulo de E para fora. Então, vai ficar módulo de E, integral de ds, somatório, né? Soma em todas as superfícies cuja normal é perpendicular, não, todas as superfícies cuja normal é paralelo ao campo E, tá? Então, o E sai para fora, tá? Então, fica só integral de ds, que é a própria área, né? Então, isso aqui vai dar somatória do módulo de E vezes a área, tá? Então, fica assim, tá? E aí a gente usa a segunda parte, né? O fluxo elétrico, né? Que você lembra que é fluxo, né? Veio daqui. Veio daqui, a integral de E é NDS. Isso deve ser igual ao que? A carga englobada sobre ε0, tá? Aí eu passo a área dividindo e acho o campo. Então fica fácil achar o campo se a gente seguir esses conselhos, tá? Então, repetindo, quais são os conselhos, né? Quais são os conselhos? Não, quais são as premissas da lei de Gauss, né? Grande simetria, ou simetria cilíndrica, ou esférica, ou planos. Precisamos sempre que as normais das superfícies, né? Pega qualquer superfície aí, faz uma normal nela, seja sempre ou paralela ou perpendicular ao campo. Não pode ter inclinação, ou é 0 ou 90. Uma vez com isso, todos os termos cuja normal é perpendicular ao campo dão 0, porque é um produto interno de I com J ou de J com K. Então, todas dão 0. Sobra só as superfícies cuja normal é paralela ao campo. Escolhendo lá a minha superfície gaussiana
Em geral, o campo é constante em toda a superfície. Se o campo é constante em toda a superfície, ele pode sair para fora da integral. A integral vira uma integral de área. Geralmente é área de esfera, ou área de cilindro, ou área de plano. Coisas básicas. Né? E como o fluxo elétrico é igual à carga englobada, eu posso passar essa área dividindo e obter qual é o meu campo elétrico. Tá? Então me permite calcular o campo elétrico de maneira mais simples. Beleza? Vamos fazer 3 exemplos aqui. Os 3 básicos. Uma carga pontual, um fio infinito e o plano infinito. Para vocês entenderem. Tá? Vamos fazer os 3 exemplos básicos. Depois, na próxima aula, a gente complica, que é, né, já que essas coisas saem tudo por Coulomb também, né? Vamos fazer exercícios que não saem por Coulomb, pelo menos não de maneira fácil. Então, exemplo 1, carga na origem. Qual é o campo da carga na origem? Né? Então, se a carga está na origem, né? Vamos botar a carga na origem aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou construir uma superfície gaussiana, né? Ou seja, uma superfície fechada, que a lei de Gauss diz que é uma superfície fechada, sempre, tá? Às vezes eles consideram algumas coisas, parece que é aberto, mas é sempre uma superfície fechada. Tá? Então, construir uma superfície fechada. Como essa carga, né? A gente sabe, né, para onde apontam as linhas de força da carga? Ora, na carga sempre aponta radialmente. Então, claramente que existe uma simetria esférica. Então, construo a minha gaussiana sendo uma área de uma esfera. Tá? O que eu tenho aqui? Vamos continuar essas linhas aqui que eu desenhei. Eu tenho que a minha normal da superfície são todas elas paralelas às linhas de força. Ó. Porque a superfície em si faz 90 graus com as linhas de força. Concordo? Então, a normal à superfície, né, que é justamente que aponta 90 graus para a superfície, a normal à superfície, está exatamente na mesma direção das linhas de força. Ó. Vou desenhar elas aqui. Aqui estão meus versores normais, ó, exatamente na mesma direção. Então, todos os casos aqui, o campo elétrico e a normal à superfície são paralelos. Todos são paralelos. Então, vamos aplicar a lei de Gauss. Integral na superfície fechada de EN ds é igual a carga englobada, que é só Q, né? Uma carga na origem, sobre ε0. Então, fica integral na esfera, né? De EDS. Aqui é sobre 4ε0. 4ε0. Tá? Tira o E para fora. E integral de ds é Q sobre ε0. Beleza, qual é a superfície que eu desenhei aqui? Uma esfera. Qual é a área da esfera? 4πr2. Então, E vezes 4πr2. Uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, lá na frente pode confundir, né? Esse R é sempre meu R pequeno, né? Desse lado esquerdo aqui é sempre meu R pequeno, sem linhas, tá? Então, E vezes 4πε2, que é a área da esfera, é igual a Q sobre ε0. Logo, meu campo E da carga pontual, que a gente já sabia a resposta, mas deu Q sobre 4πε0. Isso em modo. E como é que eu sei a direção e sentido? Ora, olha o desenho. A primeira coisa que você tem que saber é a direção e sentido. Para você poder usar a lei de Gauss. É radial. Então, o E está na direção R chapéu, tá? Então, você pode ver que funcionou bonitinho o cálculo da carga pontual na origem com a lei de Gauss, tá? Vamos fazer agora o plano infinito, tá? Então, seja um plano infinito com densidade sigma, né? E eu quero achar
qual é o campo elétrico num ponto de altura Z0 aqui, qualquer. Né? A gente já fez isso lá por Coulomb, vamos fazer aqui de novo. Então, como é que eu faço isso pela lei de Gauss? Desenho uma superfície gaussiana, que pode ser unicamente cujas direções normais dela, né, as direções normais da superfície, devem ser ou paralelas ou perpendiculares às linhas de força. Né? E onde estão as linhas de força? São só para cima e para baixo. Né? Então, as linhas de força estão aqui e estão aqui. Né? Então, sempre na direção Z, positivo ou negativo. Qual superfície eu posso desenhar cuja normal da superfície é paralela ou perpendicular a isso? Né? Então, o cilindro. Né? Por que o cilindro? Porque a tampa do cilindro, ó, a tampa do cilindro normal está para cá, que é paralelo. O corpo do cilindro, o lado do cilindro, né? O lado do cilindro, a normal está para onde? Radialmente, né? Ou seja, perpendicular. E o fundo do cilindro, a normal está para onde? Está para baixo, tá? Então, posso dividir em 3 partes o meu cilindro, minha superfície gaussiana, né? Então, a minha integral de EN ds, nesse caso, vai ser uma integral da tampa, vezes a área da tampa, mais a integral do fundo, opa, vou botar aqui, vezes a área do fundo, mais a integral do lado do cilindro, do lado vezes a área do lado. Né? Só que o que acontece? Esse termo aqui dá zero, né? Porque ó, o campo está apontado para cima e a normal do lado do cilindro está apontado para direita ou para esquerda se estiver do outro lado, né? Mas sempre radial. Uma está radial e outra está azimutal. Então esse termo dá zero. Então sobrou só os outros 2 termos ali. Nesse primeiro termo, está na direção mais Z, a normal, e o campo também está na direção mais Z. Então, isso aqui dá positivo, dá EDS só. Mas, esse segundo termo aqui, que é o fundo, o campo está na direção menos Z, mas a normal da superfície também está na direção menos Z, né? Então, também é menos com menos, dá mais EDS. Então, fundo, tampa. Isso aqui é igual ao quê? Carga englobada sobre ε0. Beleza, qual é a carga englobada por esse cilindro? Né? Então, né? Pensa no plano aqui. Se eu botar um cilindro aqui, né? Pensa no cilindro que atravessa esse plano. A carga englobada vai ser um disco, né? Já que o plano é fininho, né? Então, ela vai atravessar o cilindro, por cima vai sair lá embaixo, para não poder fechar, superfície fechada. Então, vai sobrar o quê? Um disco aqui dentro. Né? Então, sobra um disco ali dentro. Então, vai ficar o quê? Integral de EDS do fundo, mais integral de EDS da tampa, é igual ao quê? A integral da carga englobada. Né? Qual que é a carga englobada? Vamos até desenhar aqui. Como o cilindro cortou meu plano, né? Ele fez um disco aqui, ó. Então, essa é a carga englobada, ó. Então, por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado com onde que é a carga englobada aqui. Que a carga englobada nem sempre é a carga total. A carga total do plano infinito vai dar infinito. Né? Então, essa é a carga englobada. Né? Quanto que ela vale? Se o meu cilindro, vamos considerar que o meu cilindro tenha raio R. E esse R é o mesmo, né? Tanto do lado do lado esquerdo, né? Quanto vai ser do lado direito. Né? Porque o R é o mesmo R da tampa, né? Então, vou falar que a integral de 0 a R, a integral de 0 a 2π, do ρ, que aqui vai virar um sigma, porque ele é superficial, sigma, jacobiano, R', dr', dφ', tudo isso sobre ε0. Tá? Beleza, vamos continuar aqui.
A área da tampa e a área do fundo, como é um cilindro, são iguais, né? E também são discos, né? Pega um cilindro, né? Tampou ali, é um disco de raio R. Então aqui vai dar a área do fundo, πr ao quadrado, vezes Z, mais a área da tampa, πr ao quadrado também, vezes Z, é igual a, vamos resolver isso aqui. Quanto dá isso aqui? Sigma ε0 pode sair para fora. Integral de 0 a 2π no φ dá 2π. Integral de r dr dá r ao quadrado sobre 2. Então, avaliado de 0 até r pequeno sem a linha, né? Então vai dar r ao quadrado sobre 2 vezes 2π, tá? Esse com esse é igual, então fica o seguinte, 2πr ao quadrado e é igual a, quarta, sigma r ao quadrado π sobre ε0. Posso cortar esse π com esse π. Posso cortar esse r ao quadrado com esse r ao quadrado. Solução. E é igual a sigma sobre 2ε0. Coisa que a gente já tinha obtido também, tá? E para onde que ele aponta? Ora, aponta para a direção Z se tiver para cima e menos Z se estiver para baixo, né? A gente pode considerar assim. Tá aí. Esse é o campo elétrico pela lei de Gauss, tá? A gente já tinha descoberto esse valor também. Também tínhamos descoberto esse valor por lei de Coulomb. Por fim, vamos fazer o fio infinito, tá? O último exemplo é o fio infinito. Ok, então, fio infinito, né? Uma densidade lambda, né? Então tá aqui meu fio infinito, né? Ele vai para cima e para baixo na direção Z. Vamos construir uma gaussiana para ele, né? Essa gaussiana também é um cilindro, né? Tem claramente simetria cilíndrica aqui. Então tá aqui a tampa, o fundo e o lado, né? Tem que ser sempre superfície fechada, tá? Ok, e para onde estão as linhas de força do meu cilindro infinito? Né? Elas são do meu fio infinito, não, do meu fio infinito. Elas são sempre radiais. Então estão para cá e para cá. Né? Então logo de cara eu já sei que a normal da tampa está para cima, a normal do fundo está para baixo. Para cima e para baixo significa mais E. E aqui está na direção X e Y, né? Na direção R chapéu. Então, a área da tampa e a área do fundo não vão importar. O que vai importar só? A área do lado do cilindro. Porque no lado do cilindro a normal é paralela. Né? A normal é paralela às linhas de força. Então eu vou ter o seguinte. A minha integral de EN ds, ela vai ficar a integral de E vezes área do lado do cilindro, que é igual a carga englobada sobre ε0. Beleza. Qual que é a área do cilindro? Né? Se vocês lembrar lá, né, de física não, né, dos cálculos de vocês, da matemática, a área do cilindro ele é o perímetro da base vezes a altura, né? Ou seja, 2πrl. Essa é a área do lado do cilindro. Então, 2πrl vezes E é igual a carga englobada. Qual que é a carga englobada? Ora, é essa parte do fio que está entre a tampa e o fundo, né? Então, só usar a integral, né? Se essa aqui a altura é L, então a integral de 0 até L de lambda dz, né? Sobre ε0. Né? Só usei aqui o fato, né? Só usei o fato aqui que carga unidimensionalmente, né? Lambda é L, né? Eu botei Z aqui porque essa coordenada é Z. Beleza. Então vai ficar o seguinte. 2πrel vezes Z é igual a... Aqui nada depende de Z, então fica só lambda vezes L sobre ε0.
Posso cortar esse L com esse L. Então o tamanho do cilindro que eu escolhi não importa, eu sempre vou cortar. E acabou. Achei meu E. E é igual a lambda sobre 2π ε0 vezes R. Qual é a direção? Radial, né? Fiz o desenho aqui. Então, na direção R. Tá beleza? Então, aí está o campo elétrico do fio infinito, né? Coisa que pela lei de Coulomb a gente tinha que usar substituição trigonométrica. Aqui saiu bem facinho, né? Só usar a lei de Gauss, né? Belezinha? Então, é assim que aplica a lei de Gauss. Esses são os casos mais simples possíveis, casos que a gente já tinha tudo conseguido obter pela lei de Coulomb. Na próxima aula a gente vai começar a falar de cilindros maciços, esferas maciças que tem um buraco no meio, cilindro maciço que tem um buraco no meio, densidades que variam. Se a densidade variar radialmente, tudo bem. A gente vai ver muito disso. Tá? Então, a possibilidade é infinita aqui de exercícios. Tá? É só mudar a densidade, mudar o raio 1 e o raio 2 e acabou. Temos um exercício 100% novo. Né? Então, não adianta decorar as coisas. Entendam como fazer, porque todos os exercícios eu invento na hora, porque é muito fácil inventar exercício nesse caso. Tá bom? Então, é isso pela aula de hoje. Tá? Próxima aula vai ser só aplicações. Né? Então, vamos ver algumas aplicações de coordenadas cilíndricas. As de coordenadas esféricas, eu acho que eu vou deixar tudo de exercício, porque vocês têm que fazer exercício, né? Então, nos vemos na próxima aula, tá? Fui.